Tudo começa com um documento oficial selado, decidindo o noivado de Ferda com a arquiduquesa Valdrova. O pai dele afirma com frieza que o jovem deve saber muito bem o que aquele acordo significa. Ferda Rosnova fica em choque ao perceber que aquele noivado com a arquiduquesa é uma sentença de morte. Para um nobre como o pai dele, aquelas palavras não passavam de um destino cruel e inevitável. Ele só tinha duas opções, sendo recusar e ser expulso, ou aceitar e ser completamente destruído. O grande desejo de Ferda era apenas ser aceito e realmente pertencer àquela família. Mesmo sendo um filho ilegítimo e doente, ele treinava sem parar enquanto os servos zombavam dele. Ninguém nunca esteve ao lado dele, mas o rapaz aguentava todo o cansaço em silêncio. Ele continuava tentando e se esforçando com a espada mesmo, quando o corpo não aguentava mais. Enquanto isso, o pai dele apenas observava tudo da janela com um olhar frio e distante. No fundo, o jovem só queria que seu esforço fosse finalmente reconhecido pelo patriarca. Um de seus parentes aparece para zombar, dizendo que ele deve estar louco por tentar ser o cavaleiro. Ferda acaba jogado no chão, enquanto ouve que nunca teve direito de estar ali por ser fraco. O agressor o chama de bastardo de olhos azuis, enquanto o jovem segura as lágrimas de humilhação. Ele olha para cima na esperança de ver algum sinal de apoio vindo de seu pai naquela janela. Mas para sua decepção, o homem já tinha virado as costas e ignorado sua dor há muito tempo. Naquele momento, Ferda percebe que os olhos daquela família já não se voltavam para ele. Cansado de tudo, o rapaz decide que vai abandonar de vez a família Rosnova para seguir seu caminho. O pai dele não demonstra nenhuma emoção e mantém o rosto completamente neutro diante da notícia. O homem simplesmente aceita a partida e o portão se fecha deixando o jovem para trás no mundo. Ele ouve as últimas palavras cruéis dizendo que agora não é mais um membro oficial dos Rosnova. Ferda olha para as próprias mãos machucadas, sabendo que seu pai sempre ignorou todo o seu esforço. Um sentimento de puro ódio começa a queimar dentro dele enquanto seu olhar se torna sombrio. O jovem jura solenemente que nunca vai perdoar aqueles que o desprezaram e o jogaram fora como lixo. De repente, um círculo mágico surge ao seu redor, sinalizando o despertar de um novo e sombrio poder. Ele decide que vai fazer todos se arrependerem, e naquele dia se torna oficialmente um mago. Ferda desperta seus poderes mágicos aos 18 anos e começa uma nova jornada de superação. Outros aprendizes riem dele dizendo que é tarde demais para começar a estudar magia nessa idade. Eles afirmam que levaria décadas para entender o básico enquanto explicam a função da força interior. Só que o rapaz libera uma aura assustadora, deixando todos ao redor paralisados de puro medo e choque. Um círculo vermelho surge e ele revela que sua mana é alimentada pelo ódio e pelo desejo de vingança. O poder dele explode violentamente, destruindo tudo que encontra pelo caminho com uma força absurda. Ferda percebe que quanto mais odeia alguém mais forte, ele se torna diante de todos os seus inimigos. Após atingir o sexto círculo, o mago decide que finalmente é a hora de voltar para sua antiga casa. Ele usa sua magia para fazer os servos que o humilhavam começarem a se matar cruelmente entre si. Logo em seguida, ele faz com que os próprios irmãos comecem a se odiar de forma incontrolável. A vingança continua até que os filhos legítimos da família acabam destruindo um ao outro sem piedade. Finalmente ele confronta seu pai e o homem implora desesperadamente para que ele o mate logo. Ferda obriga o velho a olhar para a destruição da orgulhosa família que ele tanto lutou para construir. O patriarca perde completamente o juízo, após testemunhar o inferno criado pelo próprio filho desprezado. Com isso tudo, o que era ligado ao nome dos Rosnova simplesmente desaparece desse terra para sempre. O olhar de Ferda brilha com uma intensidade maligna após concluir sua vingança contra o próprio sangue. Mas aquilo ainda não era o suficiente e várias pessoas poderosas tentam detê-lo a todo custo. Ele é declarado inimigo público do continente e encara um exército pronto para caçá-lo nas montanhas. O mago sobrevive novamente e alcança o oitavo círculo, atingindo o ápice do poder que um humano pode ter. Mesmo se tornando um arquimago, ele sabe que o ódio das pessoas ainda vai persegui-lo por muito tempo. Para esmagar qualquer ameaça, Ferda decide que precisa alcançar o nono círculo e virar um semideus. Ele estuda diversos livros até encontrar o último ingrediente necessário para sua evolução final. O rapaz percebe uma ironia cruel do destino ao ler as instruções sobre o que deve ser feito agora. Para conseguir o poder absoluto, ele precisa do coração da dragoa vermelha chamada Valdrova. Ferda percebe como o destino pode ser irônico enquanto encara a vastidão daquele lugar sombrio. O sangue da criatura escorre pelo chão enquanto ele se lembra de quem deveria ter sido sua noiva. Valdrova comenta que é impressionante como a pessoa prometida a ela veio justamente para matá-la. Ferda cospe sangue com um olhar furioso demonstrando todo o ódio que acumulou durante anos. O mago ordena que a tirana Valdrova apenas morra em silêncio pelas mãos dele sem resistir. A dragoa reconhece que todos a chamam de tirana, mas questiona o verdadeiro motivo de tanto ódio. Ela afirma que nunca se envolveu com o mundo humano e pergunta qual rancor Ferda ainda guarda. O rapaz fica fora de si com a pergunta e seus olhos brilham com uma fúria assassina incontrolável.
Ferda grita que a obsessão dela em procurar um noivo foi o que causou sua expulsão da família. Valdrova pergunta se tudo aquilo é culpa dela e Ferda responde com um sim carregado de rancor. Ele afirma que a ganância da dragoa arruinou sua vida e exige que ela entenda sua dor agora. A poderosa criatura parece abalada e apenas responde que finalmente compreende a situação. Ferda estranha a reação dela e se pergunta o que acabou de acontecer naquele breve momento. O mago decide ignorar qualquer dúvida e aproveita o tempo para concentrar toda a sua mana. Valdrova olha para ele com um brilho diferente nos olhos e diz que agora tudo faz sentido. Uma garra gigantesca se move rapidamente, criando um rastro de destruição pelo ar. O impacto é violento e Ferda solta um grito de dor enquanto tenta se manter de pé na batalha. O barulho de um golpe certeiro ecoa pelo local enquanto o sangue começa a jorrar violentamente. Ferda fica em choque ao sentir o sangue quente respingar em seu rosto de forma inesperada. Ele observa paralisado enquanto a própria Valdrova começa a rasgar o próprio peito com as garras. O mago se pergunta por que está se ferindo daquela forma tão cruel e desesperada. A dragoa lembra que ele precisa de um coração de dragão para sua magia, e Ferda xinga com ódio. O jovem percebe que ela está tentando destruir o próprio órgão e grita desesperado para ela parar. As garras perfuram profundamente o peito da criatura, enquanto uma luz intensa começa a brilhar. Ferda se desespera sabendo que aquele coração é sua única chance de alcançar o nono círculo. Um ataque poderoso atinge o rosto da dragoa, criando uma explosão de energia mágica avermelhada. Ele amaldiçoa a criatura enquanto avança com tudo para impedir que seu objetivo seja arruinado. O corpo massivo da dragoa cambaleia enquanto o sangue escorre de suas feridas abertas. Ferda grita desesperado ao ver que o golpe pode ter danificado o que ele tanto deseja obter. Ele entra em pânico total sem saber se o coração ainda está inteiro após tanto caos e violência. De repente, os olhos do mago refletem um brilho dourado vindo de dentro do corpo da criatura. Ele percebe que o coração continua intacto e fica completamente sem palavras diante daquela cena. Valdrova oferece o órgão dizendo para ele pegá-lo e o rapaz pergunta o porquê de tal atitude. Ferda não entende por que ela foi tão longe, se poderia ter matado ele em vez de se sacrificar. A dragoa revela que sabe que sua simples existência foi o que tornou a vida dele miserável. Uma aura mística envolve a poderosa criatura enquanto ela começa a revelar seus sentimentos reais. Valdrova confessa que se odiou por muito tempo por causa do sangue violento que corre em suas veias. Ela explica que sempre lutou contra o desejo incontrolável de destruir tudo sem nenhum motivo. Uma lágrima escorre do olho da dragoa enquanto ela fala sobre a versão imparável de si mesma. Memórias de destruição surgem mostrando como o poder dela devastava cidades inteiras no passado. Em sua forma humana, ela parecia sofrer ao ver que sua própria existência causava pavor nas pessoas. A dragoa lamenta ter desejado a felicidade enquanto seu sonho trazia apenas sofrimento aos outros. Ela chora, amargamente demonstrando uma tristeza profunda que Ferda nunca imaginou que existisse. Valdrova deseja que pelo menos ele consiga encontrar a felicidade através do sacrifício dela. O corpo da imensa criatura começa a se desintegrar em partículas de luz, deixando o mago sozinho. Ferda sente algo estranho e confuso dentro de si enquanto observa o fim daquela que odiava. Um gosto amargo toma conta de sua boca e ele não consegue entender o motivo de se sentir assim. O rapaz xinga a dragoa por tentar entrar em sua cabeça e mexer com seus sentimentos até o fim. Ele tenta se recompor lembrando que o nono círculo está bem ali na frente de seus olhos. Ferda ergue o coração brilhante que contém a essência eterna do dragão pronto para seu despertar final. Ferda pensa que se absorver aquele coração finalmente poderá ultrapassar os limites da humanidade. Ele começa a consumir a essência do dragão enquanto grita de dor, sentindo o poder fluir por todo o seu corpo. O objetivo final do mago é renascer como um semideus e alcançar o ápice absoluto da magia no mundo. Uma explosão de luz ofuscante acontece enquanto o rapaz é envolvido por uma energia poderosa e desconhecida. A elfa implora para que a magia do vento tome conta de suas pernas e dê a velocidade necessária para escapar. Ele percebe que consumiu o coração, mas se sente estranho, como se estivesse flutuando no meio do nada. O mago sente que caiu em um pântano sem fundo, enquanto visões da dragoa começam a surgir ao seu redor. Ferda se pergunta se aquilo é apenas um efeito colateral por ter devorado o coração de uma criatura tão antiga. Uma inundação avassaladora de emoções toma conta da mente do rapaz enquanto ele é cercado por fios de luz. O jovem leva um choque mental profundo ao começar a acessar as lembranças e os sentimentos reais de Valdrova. Ele cai de joelhos no chão ao perceber que está sentindo a dor e a angústia que a dragoa carregava sozinha. Ferda finalmente consegue enxergar a verdade por trás daquela criatura que ele tanto odiou durante toda a vida. Ele vê um desespero antigo e profundo misturado com uma solidão gentil que queria apenas abraçar o mundo. O mago percebe que sua própria raiva e ódio eram sentimentos insignificantes perto do que a dragoa sentia. O rapaz começa a chorar desesperadamente enquanto se pergunta o que foi que ele acabou de fazer com Valdrova.
Ferda questiona quais eram seus verdadeiros desejos e se a vingança ou o poder realmente valiam tanto sacrifício. Uma visão do passado mostra o pequeno Ferda sentado sozinho em uma mesa enquanto desenhava calmamente. O jovem observa sua versão criança e percebe que seus sonhos eram muito mais simples do que ele se lembrava. Ele entende que no fundo tudo que sempre quis era construir uma família simples e cheia de carinho. O grande objetivo dele era apenas viver em paz, mas o caminho que escolheu o levou para uma destruição total. O mago olha para Valdrova na visão e se pergunta se ela também desejava a mesma paz e felicidade que ele. Ferda sente um vazio enorme no peito e percebe que toda aquela busca por poder absoluto foi completamente sem sentido. Ele encara o corpo da dragoa morta por suas mãos e se questiona qual é a utilidade de tudo aquilo agora. Lágrimas escorrem pelo rosto sujo de sangue do mago, enquanto ele lamenta profundamente suas escolhas cruéis. O nono círculo permite que ele use o único feitiço capaz de mudar tudo, chamado Desejo. Mesmo achando que nada mais importa, Ferda ativa o grande círculo mágico enquanto se despede de seu antigo eu. De repente, ele escuta alguém chamando seu nome e abre os olhos assustado com a mudança repentina de cenário. O rapaz fica confuso sem entender onde está ao perceber que voltou para o escritório de seu pai no palácio. Erembald Rosnova briga com o filho por estar distraído enquanto ele tenta falar sobre algo muito importante. Ferda lembra que esse homem morreu em desgraça e percebe que de alguma forma ele voltou para o passado. O pai dele repete o momento exato em que o noivado com a arquiduquesa Valdrova foi oficialmente decidido. O patriarca afirma com frieza que o jovem deve saber muito bem o que aquele acordo matrimonial significa. O homem avisa que se o filho recusar o noivado, a família inteira terá que lidar com as consequências. Ferda caminha pelo corredor em choque ao confirmar que realmente retornou para o dia que mudou sua vida. O jovem surpreende o pai ao dizer que entende a situação e aceita o destino que lhe foi imposto. O rapaz decide que não vai fugir desta vez e aceita formalmente o noivado com a poderosa Valdrova. Hulken Rosnova fica sabendo da notícia e não acredita que o irmão aceitou o acordo tão facilmente. O segundo filho da família acha estranho Ferda aceitar caminhar direto para uma armadilha mortal sem lutar. O servo informa que Ferda já está se preparando para partir e que dispensou toda a ajuda em seu quarto. Hulken sorri de forma maldosa e decide ir até o quarto do irmão para zombar de seu sofrimento iminente. O protagonista se mantém calmo enquanto termina de se arrumar ignorando o barulho do lado de fora. O irmão mais velho entra gritando e perguntando por que o rapaz ainda não foi embora daquela casa. Hulken fica paralisado de surpresa ao ver a expressão serena e firme no rosto de Ferda naquele momento. O vilão esperava encontrar o irmão chorando e implorando para não ser enviado para a morte certa. Ferda ignora as provocações e continua se vestindo sozinho, demonstrando uma maturidade que não tinha antes. O jovem explica que mandou os servos esperarem lá fora, pois não precisa de ajuda para seguir seu caminho. Hulken se pergunta se aquele é realmente o mesmo irmão, fraco e covarde que ele conhecia antigamente. Ferda confirma friamente que sabe que esse noivado é apenas uma desculpa para expulsá-lo da família. O irmão zomba dizendo que ele vai morrer e pergunta se ele sabe por que o lugar de noiva estava vazio. O protagonista responde com total tranquilidade que já está bem ciente de todos os perigos que o esperam. No passado, o primeiro noivo de Valdrova foi ninguém menos que o terceiro príncipe do Império. Ele era considerado o homem perfeito e chegou a recusar o trono para ser o noivo da dragoa tirana. Mas apenas um dia depois de chegar para o noivado, as coisas tomaram um rumo trágico e violento. O príncipe parecia estar vivendo um verdadeiro sonho de amor no início de sua jornada. No entanto, ele acabou sendo espancado brutalmente até ficar em um estado deplorável. Hulken pergunta se Ferda realmente acha que pode sobreviver onde até um príncipe poderoso falhou. O irmão desiste de tentar dar conselhos e chama o rapaz de idiota por caminhar rumo à morte certa. Ele ainda ameaça cortar a cabeça de Ferda caso o jovem pense em fugir e envergonhar a família. O protagonista rebate a provocação sugerindo que o irmão deveria cuidar melhor de seus desejos. Ferda expõe que todos sabem da obsessão secreta de Hulken pela esposa do próprio irmão mais velho. Hulken fica furioso e tenta partir para a agressão, mas acaba sendo contido por quem estava perto. O jovem mestre avisa que agora seu rosto é valioso demais para ser marcado por hematomas bobos. Ele se despede com calma e segue seu caminho em direção ao território perigoso da dragoa, enquanto o rapaz, parte um dos servos, começa a chorar de forma exagerada e muito barulhenta. O velho mordomo afirma com falsidade que foi uma honra servir ao jovem mestre durante todos esses anos. Ferda sabe que é mentira, pois se fosse verdade, o homem não teria envenenado sua comida no passado. Ele lembra que sua saúde frágil na infância era causada pela maldade dos próprios empregados da casa. O ódio ressurge por um momento e ele sente vontade de acabar com a vida daquele velho traidor. Mas Ferda prefere apenas dar um tapinha no ombro do mordomo, dizendo que ele trabalhou bastante. O rapaz ironiza dizendo que não deve ter sido fácil cuidar de alguém como ele por tanto tempo.
Ele pede que o mordomo cuide dos Rosnova e a carruagem finalmente começa a se afastar do palácio. Agora Ferda se sente em paz por já ter tido sua vingança sangrenta em sua vida anterior. O jovem observa a paisagem pela janela enquanto sente o balanço suave da longa viagem. O desejo de vingança desapareceu completamente, dando lugar a uma sensação reconfortante de calma. Ele reflete que a magia que usava antigamente agia em seu corpo como se fosse uma droga viciante. No início era algo excitante, mas logo se tornou um vício perigoso e totalmente fora de controle. Aquela magia era um narcótico real que transformava qualquer bom senso em pura e absoluta loucura. Quando a insanidade tomava conta, tudo parecia ser emocionante e até eufórico para o grande mago. Ferda fecha os olhos e decide que não quer mais viver mergulhado naquela escuridão do passado. Saborear um pouco de sossego depois de tanto tempo é uma sensação muito melhor para ele. O rapaz espera não precisar despertar como mago novamente até que avisam sobre sua chegada ao local. Uma placa de madeira avisa que dali em diante começa o território proibido, onde ninguém deve entrar. Ferda fica sentado no meio da estrada esperando que o destino mostre qual será o próximo passo. A carruagem parte rapidamente enquanto o cocheiro deseja sorte e muita saúde ao jovem mestre. Ele sabe que precisará de um pouco de magia para sobreviver às feras que habitam aquela floresta. O jovem sente uma presença estranha se aproximando silenciosamente por trás da vegetação. Ferda percebe que tem alguém escondido nos arbustos observando atentamente cada movimento seu. Uma empregada, chamada Huri, aparece e se apresenta formalmente como uma serva do Sr. Valdrova. Ela pergunta se ele é o noivo esperado e o rapaz confirma sua identidade com total tranquilidade. Huri se oferece para acompanhá-lo pessoalmente através da mata até o imponente castelo da região. O Império Arcano acreditava que podia conquistar qualquer coisa com seu poder absoluto e invencível. No entanto, a Terra dos Demônios era um caos indomável que nenhum exército humano conseguia vencer. Foi a Dragoa Vermelha Valdrova quem finalmente conseguiu parar o avanço mortal daquelas hordas. Ferda reflete sobre como a Dragoa ganhou uma fama ruim apesar de ter protegido toda a humanidade. As pessoas espalham boatos cruéis enquanto criaturas famintas começam a surgir das sombras da mata. Um monstro tenta atacar, mas é espantado por uma força invisível antes mesmo de tocar no rapaz. Huri percebe o susto de Ferda e tenta tranquilizá-lo, dizendo que não há motivo para se preocupar. Ela garante que, enquanto estiverem juntos, nenhuma criatura terá coragem de atacar de forma imprudente. Ferda pergunta sobre o tempo de caminhada e fica curioso para saber como ela chegou ali tão rápido. Huri revela com naturalidade que se estivesse voando levaria apenas 10 para chegar ao local. Ferda observa os movimentos de Huri e percebe que ela definitivamente não é uma empregada comum. Ela é uma criatura de alto nível que herdou o sangue de dragão escondendo seus chifres e caudas humanos. O rapaz decide parar por um momento e finca seu cajado no chão para recuperar o fôlego da longa caminhada. Huri sugere carregar Ferda e voar até o covil para poupar tempo, mas o jovem parece exausto com a ideia. O protagonista recusa a oferta de ajuda, dizendo simplesmente que não quer ser carregado pela serva. Um silêncio estranho toma conta do local enquanto os dois se encaram no meio da floresta escura. Ferda tenta pedir um descanso rápido, mas Huri ignora e ordena que ele continue, pois seu mestre espera. O jovem suspira e demonstra cansaço, mas acaba aceitando que não terá trégua naquela jornada difícil. Ele reflete que casar não é uma tarefa fácil enquanto o sol começa a se pôr no horizonte distante. Finalmente, ele chega ao destino e uma batida firme ecoa contra as grandes portas do castelo. Huri anuncia em voz alta que o noivo finalmente chegou ao território sagrado da poderosa Valdrova. Ferda sente uma presença esmagadora vinda de trás daquelas portas e percebe o verdadeiro poder de um dragão. A serva pede que ele espere do lado de fora enquanto ela recebe as ordens, mas o rapaz quer falar direto. Huri se irrita com a ousadia do humano e Ferda percebe que é melhor obedecer para não causar problemas. Momentos depois, a garota retorna para entregar a mensagem oficial enviada pela arquiduquesa Valdrova. O recado elogia a coragem de Ferda por ter ido tão longe, sabendo da fama de brutalidade da Dragoa. No entanto, a mensagem revela que Valdrova não tem nenhum interesse em manter um noivado forçado. Ela ordena que o rapaz retorne para o lugar de onde veio, deixando o protagonista totalmente surpreso. Ferda pensa que em sua vida passada ele teria aceitado fugir sem pensar duas vezes para se salvar. Mas agora as coisas são diferentes, e ele sente que estar ali é uma escolha pessoal e não um decreto. O jovem afirma que não vai voltar atrás e que deseja seguir em frente com o compromisso de casamento. Huri fica incrédula com a resposta e pergunta se ele realmente quer que ela entregue essa mensagem ao mestre. De repente, um saco pesado cheio de moedas de ouro é jogado no chão diante dos pés do rapaz. A Dragoa oferece uma fortuna imensa para que Ferda possa ir embora e construir uma nova vida em outro lugar. O plano era dar riquezas ao humano para que ele pudesse se livrar da família Rosnova sem sofrimento. O protagonista deixa claro que não possui o menor interesse em acumular poder ou grandes fortunas.
Ferda levanta a mão e diz com convicção que a única coisa que realmente importa para ele agora é outra. Ele reafirma seu desejo de manter o noivado com a arquiduquesa Valdrova e se ajoelha em sinal de respeito. Huri solta um suspiro profundo, demonstrando que sua paciência com aquele humano teimoso acabou de vez. A serva fecha o punho com força enquanto uma aura de perigo começa a emanar de todo o seu corpo. Ela aponta o dedo para Ferda e ordena que ele deixe aquele território imediatamente antes que seja tarde. O rapaz percebe que aquelas palavras não são do mestre, mas sim um aviso pessoal vindo da própria Huri. A serva começa a se transformar, revelando garras afiadas e chifres, enquanto ameaça o jovem mestre. Uma energia verde e poderosa explode ao redor dela, mostrando sua verdadeira natureza como serva do dragão. Ferda é atingido pela pressão do medo do dragão e tenta se proteger da força esmagadora daquela aura. Huri chama os mortais de lixo e diz que todos são consumidos apenas por ganância e ambição desmedida. Naquele momento, o rapaz compreende o motivo real da morte trágica do terceiro príncipe no passado. Ela conta que o príncipe só queria usar o casamento para explorar e subjugar o poder de Valdrova. A serva afirma que ele era um tolo desavergonhado, que achava que podia esconder sua ganância óbvia. Huri caminha em direção ao jovem, com um olhar frio, dizendo que ele é apenas mais um humano arrogante. Ela o derruba no chão com facilidade, e diz que aos olhos dela, Ferda não é diferente de nenhum outro. A serva pergunta se ele deseja ter o mesmo fim sangrento do príncipe por tentar enganar sua meta. Mesmo sob pressão, o protagonista abre um sorriso calmo, deixando a garota ainda mais irritada e confusa. Ferda Rosnova começa a fazer um juramento solene, garantindo que não existe nenhuma mentira em seu coração. Ele declara que não foi forçado por ninguém a estar ali e que não busca nenhum tipo de lucro pessoal. O rapaz se lembra de como ela deu o próprio coração para um homem egoísta como ele em sua outra vida. Desta vez ele promete que as coisas serão diferentes e que ele ficará ao lado dela, custe o que custar. Ferda pede que Huri diga para a arquiduquesa falar diretamente com ele, em vez de usar intermediários. A serva range os dentes de raiva diante da insolência do rapaz e se prepara para um ataque fatal. Ela grita furiosa perguntando como ele se atreve a dizer tantas bobagens e avança contra o protagonista. Um silêncio estranho toma conta do local enquanto Huri observa Ferda caído no chão sem dizer absolutamente nada. A serva pede licença por um momento e se retira enquanto o rapaz aceita esperar pacientemente pelo retorno dela. Huri se ajoelha diante de sua senhora para relatar que o homem deseja se tornar o noivo oficial de Valdrova. Ela termina seu relato confirmando que aquelas foram as palavras exatas ditas pelo jovem humano naquele momento. A garota se dirige aos grandes governantes e a sua mestra, que detém o status de poder absoluto naquele reino. Valdrova questiona com um tom de curiosidade se o rapaz realmente teve a coragem de dizer algo tão ousado. A poderosa arquiduquesa admite que está curiosa para descobrir que tipo de pessoa o rapaz realmente é por dentro. Huri descreve que ele parece ser apenas um humano incrivelmente fraco que morreria com uma simples caminhada. A serva tenta convencer a mestra a se livrar dele por ser muito feio, mas recebe um aviso imediato para parar. Huri pede desculpas e admite que o rosto dele é bonito, mas Valdrova diz que não foi isso que ela perguntou. A garota solta um suspiro e reconhece que aquele humano definitivamente não parece ser alguém comum. Ela explica que, por ser uma cria de dragão, é muito fácil para ela aterrorizar qualquer reles mortal com sua presença. Porém, Ferda não demonstrou nenhum sinal de medo mesmo, depois de ela liberar sua aura esmagadora contra ele. Huri conclui que ele deve ser capaz de olhar diretamente nos olhos da mestra sem hesitar nem um único segundo. Valdrova solta uma risada bem leve, demonstrando que achou toda aquela situação bastante interessante. A arquiduquesa afirma que isso é muito bom, deixando sua serva visivelmente surpresa com aquela reação positiva. Ela revela que sempre quis encontrar um humano que fosse capaz de encarar o seu olhar de frente sem tremer. Valdrova acredita que assim os dois finalmente poderão se enfrentar de maneira normal e digna daqui em diante. Huri fica muito confusa e pergunta se a mestra realmente pretende agir de forma normal com aquele rapaz. A dragoa confirma que sim, enquanto a serva permanece em silêncio, tentando processar aquela decisão inesperada. De volta ao corredor, Huri informa ao rapaz que sua mestra decidiu prosseguir com o noivado oficial entre eles. A serva avisa que vai mostrar o caminho até o quarto de hóspedes e pede que ele a acompanhe sem demora. Ferda entra no aposento e fica impressionado ao ver que o lugar é muito mais bem cuidado do que ele imaginava. O jovem pergunta quem faz a manutenção e descobre que a própria Huri cuida de tudo sozinha naquele castelo. Ela olha para ele com desprezo e afirma ser a única serva da mestra, chamando o rapaz apenas de convidado. O rapaz questiona o título e ela rebate dizendo que até a cerimônia ele não passa de um simples hóspede ali. Ferda pensa que ela parece um cão de guarda e logo descobre que o noivado acontecerá dentro de um mês.
A cerimônia será realizada de forma silenciosa e bem privada dentro do próprio covil sagrado do dragão. O protagonista aceita a informação calmamente, enquanto a serva observa com um olhar cheio de desconfiança. Ferda começa a refletir seriamente sobre o prazo de um mês que terá pela frente naquele lugar tão isolado. Huri continua observando o rapaz em silêncio total, mantendo sua postura firme e autoritária como sempre faz. Ela avisa que ninguém vai entregar nada de graça e que esse é o prazo final para ele provar seu valor real. A garota explica que o companheiro de uma grande presença precisa ter um status que esteja à altura da mestra. Huri ordena que ele prove ser realmente qualificado para se tornar o noivo da poderosa arquiduquesa de uma vez. Ferda lamenta em pensamento, percebendo que o casamento parece ser uma tarefa muito mais difícil do que previa. O rapaz pergunta se aquela exigência é um desejo da mestra, mas Huri deixa claro que é sua própria vontade. A serva afirma que a arquiduquesa é muito desligada e por isso ela mesma não pode deixar nenhum detalhe passar. Ela exige que, mesmo com aquele corpo fraco, o jovem prove que possui algum potencial escondido de verdade. Huri avisa que se ele falhar, nunca será reconhecido como um verdadeiro companheiro pela raça dos dragões. O protagonista fica pensativo por um longo momento enquanto processa o grande desafio que acabou de receber. Ferda conclui que sua futura noiva tem pessoas muito boas e leais ao lado dela, cuidando de todos os detalhes. Ele percebe que, mesmo sem gostar dele, Huri coloca os interesses da mestra acima de qualquer outra coisa. Uma visão sombria surge mostrando como a dragoa se sentia sozinha em seus momentos finais na outra vida. O rapaz aceita o desafio e pergunta se precisa virar imperador para finalmente ser respeitado por elas. Ferda nota que ela faz parecer simples, mas na verdade exige um potencial que supere até mesmo o imperador. Ele abre um sorriso bem confiante e diz que compreende perfeitamente o que precisa ser feito a partir de agora. Huri fica muito irritada com a atitude dele e pergunta por que o humano parece estar tão relaxado e calmo. A serva questiona se ele acha que dragões são seres fáceis ou se ele simplesmente não tem cérebro nenhum. O jovem garante que não é nada disso e promete mostrar habilidade suficiente dentro do prazo de um mês. Huri o encara com muita dúvida, se perguntando de onde vem tanta confiança vinda de um humano tão frágil. A noite cai sobre o castelo enquanto a lua brilha intensamente no céu limpo e estrelado. Ferda caminha pelo quarto pensando no desafio de provar seu potencial mesmo, sem ter habilidades agora. Ele sabe que magos de nono círculo são raros e que ele é o único com essa experiência no mundo. O rapaz reflete que o primeiro círculo é o passo mais importante para determinar os circuitos de mana. A maioria dos magos escolhe o círculo azul por ser um caminho lento, mas muito estável e seguro. Já o círculo vermelho nasce do ódio e pode levar o mago direto para uma loucura completa e perigosa. Ferda lembra que seguiu o caminho do ódio no passado e agora precisa decidir se fará tudo igual. O jovem decide que desta vez tomará um rumo diferente para garantir que sua mente nunca vacile novamente. Uma semana se passa e o dia amanhece radiante sobre as altas torres do imponente castelo de Valdrova. O protagonista aparece meditando no chão do quarto focado em despertar sua força interior novamente. Ferda se esforça ao máximo enquanto tenta concentrar a energia azul entre suas mãos com muita dificuldade. Ele solta um suspiro de frustração ao perceber que falhou mais uma vez em sua tentativa de progredir. O rapaz nota que a textura dessa nova mana é diferente e que as memórias antigas não ajudam tanto. Faltando apenas 3 semanas para o fim do prazo, Huri entra no quarto perguntando sobre seus preparativos. A serva traz um ensopado e comenta com desdém que nada mudou na aparência fraca do jovem humano. Ferda começa a comer e afirma com confiança que tudo vai dar certo, se ele continuar tentando firme. No fundo, o jovem admite para si mesmo que não houve progresso e que precisa de uma nova abordagem. De repente, o quarto inteiro começa a tremer violentamente, deixando o rapaz em alerta imediato no local. Ferda pergunta o motivo daquela vibração e Huri explica que a mestre está caçando monstros agora mesmo. Ela conta que Valdrova está pessoalmente eliminando as criaturas que surgem das terras amaldiçoadas do leste. O rapaz fica impressionado ao imaginar a escala do poder real que a dragoa está exercendo lá fora. Ferda surpreende a serva ao declarar que deseja ver aquela batalha épica com seus próprios olhos humanos. Huri avisa prontamente que seria melhor ele não fazer isso, e o jovem questiona o motivo do alerta. A garota afirma que a mente sã de um simples humano nunca seria capaz de suportar tamanha violência. Ela zomba, dizendo que ele pode acabar se borrando de medo antes mesmo da cerimônia de noivado acontecer. Ferda bate a mão na mesa com firmeza e nega a possibilidade de fugir de seu dever naquele momento. O rapaz se levanta afirmando que é sua obrigação como companheiro testemunhar a força de sua futura noiva. Huri abre suas asas brancas e carrega o jovem pelos céus em uma velocidade absurdamente alta e assustadora. Eles finalmente aterrissam no local e a serva anuncia com frieza que eles acabaram de chegar ao destino. Ferda cai de joelhos no chão, sentindo os efeitos da viagem rápida, que parecia um teletransporte instantâneo.
O estômago dele revira enquanto Huri avisa que a pessoa que ele deve observar não é ela, mas sim Valdrova. A serva ordena que ele se levante e olhe para frente para encarar a realidade brutal daquele combate. Eles observam do alto do penhasco uma névoa sombria e poderosa que envolve todo o campo de batalha. O protagonista fica em choque absoluto ao testemunhar a magnitude da destruição que acontece diante dele. Uma criatura monstruosa de várias cabeças surge rugindo violentamente no meio daquela escuridão profunda. O monstro se move de forma frenética, tentando se defender dos ataques implacáveis que recebe de cima. Uma explosão massiva de chamas toma conta do céu enquanto Valdrova mergulha contra o inimigo com fúria. As cabeças da Hidra soltam gritos agudos de dor ao serem cercadas pelo fogo ardente da Dragoa Vermelha. Valdrova usa suas garras afiadas para dilacerar a carne da criatura com uma força física impressionante. O olhar da Dragoa brilha com uma intensidade mortal enquanto ela prepara o seu golpe final contra o monstro. A imensa criatura ergue o pescoço e começa a concentrar uma energia devastadora dentro de sua garganta. Ela libera o seu sopro de fogo, criando um pilar de destruição que consome tudo que encontra no caminho. Huri permanece imóvel diante da onda de choque, enquanto o vento forte balança suas roupas e o cabelo. O rugido de Valdrova ecoa por toda a região, fazendo a terra tremer sob os pés do jovem protagonista. A força do som é tão poderosa que parece capaz de esmagar o espírito de qualquer ser vivo que o ouça. Ferda sente suor escorrer pelo rosto enquanto luta para não perder a consciência diante de tanto poder. O rapaz cai de joelhos novamente percebendo que a força de sua noiva ultrapassa qualquer limite imaginável. O rugido do dragão domina o ambiente enquanto os olhos da fera brilham em um tom dourado e ameaçador. O jovem mestre ofega desesperado enquanto Huri pergunta se ele finalmente entende o perigo que corre ali. A serva conclui dizendo que é ridículo um humano desejar se unir a um ser tão superior quanto um dragão. Huri mostra a forma real de Valdrova e avisa que aquela criatura colossal será a companheira do rapaz. A serva afirma que é ridículo um simples humano desejar se unir a um ser tão poderoso quanto um dragão. Ela reforça que aquela fera indomável representa a verdadeira face da noiva que o protagonista escolheu. Ferda tenta se manter firme enquanto sua mão treme sem parar diante da pressão esmagadora daquela visão. Huri observa o tremor dele e pensa que já esperava por isso, após ter avisado sobre o perigo real. Ela explica que no sangue de um dragão vermelho habita o que os humanos chamam de natureza maligna. A garota descreve uma existência que só sabe destruir e que carrega uma intenção assassina feroz. Huri pergunta se o jovem finalmente entende que apenas determinação não basta para ser companheiro dela. A serva acredita que humanos e dragões nunca serão um só e que o sonho de sua mestre é em vão. De repente, Ferda abre um sorriso e diz que tudo aquilo é magnífico, deixando a garota em total choque. Huri fica horrorizada ao perceber que o rapaz sente admiração em vez de medo diante daquela carnificina. Ela olha para ele com profundo nojo e chega a pensar que o protagonista é um tipo de masoquista maluco. A noite retorna ao castelo enquanto o silêncio toma conta das altas torres sob a luz suave da lua. Ferda está deitada em seu quarto refletindo sobre como precisou se preparar mentalmente para aquele dia. O corpo dele está um completo lixo após sofrer com o medo e o rugido ensurdecedor da Dragoa Vermelha. Huri teve que escoltar o rapaz de volta ao quarto enquanto ele tentava se recuperar do trauma físico. Ele agradece por sua mente ainda estar intacta, mas teme que o cansaço faça ele perder o dia todo. Ferda se questiona por que sentiu tanta vontade de assistir àquela batalha brutal em primeiro lugar. Sentado na beira do penhasco, o jovem mestre começa a repassar cada detalhe do que testemunhou cedo. Um olhar intenso toma conta do rosto do rapaz enquanto ele revive a sensação de terror absoluto no peito. Mesmo sendo algo assustador, o jovem percebe que deseja continuar observando a força de Valdrova de perto. Ele entende que ela esconde sua forma real para proteger o que ama enquanto esmaga monstros sem piedade. Ferda enxerga o caminho de uma nobre cavaleira que escolheu trilhar uma jornada de puro sofrimento sozinha. O rapaz admira o sacrifício dela e sente que aquele destino é algo verdadeiramente grandioso e nobre. Ele se sente pequeno diante de tamanha magnitude e abre os braços sentindo a brisa suave do horizonte. O protagonista pensa em como seria para alguém como ele estar ao lado de uma presença tão magnífica. De repente, uma luz vermelha surge em seu peito e ele se assusta ao sentir a formação de um círculo. Ferda tenta rejeitar aquela energia, pois não quer repetir os erros do passado com a mana do ódio. Ele fica confuso ao notar que a essência daquele poder é diferente de tudo que já sentiu antes. A imagem da cavaleira surge em sua mente enquanto ele tenta controlar o fluxo intenso de mana vermelha. O jovem mestre chama o nome de Valdrova, enquanto seu corpo é envolvido por uma aura mística e poderosa. Ferda percebe que sua mana flui melhor ao lembrar dela e nota que o sentimento não é ódio ou vingança.
Ele tenta decifrar que emoção peculiar é essa enquanto medita concentrado sobre as águas calmas da mente. O rapaz foca em comprimir e girar a energia rapidamente para estabilizar o poder que cresce em suas mãos. Ele ignora tudo ao redor enquanto se dedica totalmente a extrair sua força interior com extrema precisão. Um buraco negro de energia se forma e Ferda finalmente consegue manifestar seu primeiro círculo mágico. Ele observa o selo brilhando em sua mão e afirma com convicção que desta vez tudo será diferente. O protagonista jura que os erros do passado nunca mais vão acontecer agora que encontrou um novo caminho. Ruri entra no quarto e fica boquiaberta ao perguntar se ele realmente despertou seus circuitos em uma noite. Ferda continua comendo tranquilamente e elogia o olhar atento da serva que notou sua mudança tão rápido. O jovem afirma que conseguiu o feito por não ser uma pessoa comum e pergunta o que ela acha disso. Ruri admite que ele cumpriu as qualificações, enquanto o rapaz sabe que ainda tem muito chão pela frente. Ele limpa o rosto com elegância, mantendo uma expressão serena e focada em seus próximos objetivos reais. Ferda pergunta se existe algum lugar por perto onde ele possa praticar sua magia sem ser incomodado. A serva começa a preparar o terreno rapidamente, demonstrando sua eficiência sobrenatural em cada movimento. Ruri apresenta um campo de treinamento que montou seguindo as instruções exatas dadas pelo jovem mestre. O rapaz aplaude impressionado por ela ter construído tudo sozinha em apenas metade de um dia corrido. Ferda explica que quer praticar o controle de mana para evitar desperdícios inúteis de sua energia mágica. Ruri fica confusa, pois para um dragão controlar a mana é algo tão natural quanto respirar ar puro. O jovem avisa que outros de sua raça achariam isso bárbaro e pergunta se ela também pensa daquela forma. Ferda fica em silêncio por um momento enquanto observa o horizonte com um olhar pensativo e calmo. O jovem reflete sobre o esforço humano e convida Ruri para assistir seu treino de respiração matinal. Ele explica que a base do controle de mana é a estabilidade, algo típico de quem segue o caminho azul, mas o círculo dele é vermelho, o que exige uma técnica muito mais complexa e perigosa para funcionar. Ferda precisa despertar suas emoções e controlá-las ao mesmo tempo para finalmente alcançar o poder real. No passado ele levou 2 anos inteiros para conseguir manipular a mana e condensá-la em uma esfera. Agora o rapaz tenta recriar disparo de mana que exigiu um esforço sobre-humano em sua vida anterior. Desta vez, ele leva apenas 2 Ming para criar uma esfera vermelha perfeita na ponta de seu dedo. O Ruri fica em choque ao ver que ele conseguiu controlar o poder sem desperdícios logo na primeira tentativa. O protagonista manifesta 3 esferas de energia ao seu redor, demonstrando um domínio técnico absurdo. Ele aponta para os alvos de treinamento e dá a ordem de fogo com uma frieza impressionante no olhar. Um feixe de energia vermelha cruza o ar em alta velocidade, atingindo o alvo com uma precisão absoluta. Uma explosão violenta acontece destruindo tudo, enquanto Ferda comemora por não ter perdido seu toque especial. O rapaz percebe que ainda mantém sua destreza de combate, enquanto a serva o observa totalmente atônita. Ruri mantém um olhar sério e desconfiado enquanto tenta processar a evolução rápida do novo noivo. Mais tarde, ela relata para Valdrova que o rapaz conseguiu despertar como mago logo após chegar ao castelo. A dragoa não sabe o quão impressionante isso é e pergunta como o homem se comportou diante da serva. Ruri afirma que ele foi perfeito demais e por isso parece suspeito e muito perigoso aos olhos dela. A garota desconfia que ele esconde algo estranho e chega a pensar que o rapaz gosta de sentir dor. Valdrova nota que sua serva reconheceu o talento do humano e admite que ele é realmente um homem incrível. A arquiduquesa decide tentar confiar nele, lembrando que o rapaz afirmou ter apenas intenções puras e sinceras. Ruri fica preocupada, pois sabe que sua mestre já sofreu muito nas mãos de outros humanos no passado. Ela deseja proteger o coração de Valdrova e tenta entender quais são as reais intenções de Ferda ali. A serva sugere aproveitar a oportunidade para confiar uma tarefa muito importante para o novo consorte. Valdrova sorri suavemente e pergunta o que a sua fiel ajudante quer dizer com aquela sugestão inesperada. Ferda Rosnova entra imponente no grande salão enquanto é enunciado formalmente para todos os presentes. Vários lords estão reunidos em uma mesa redonda discutindo o motivo de terem sido convocados pela duquesa. Eles reclamam da reunião em tempos de guerra, mas logo descobrem que o noivo de Valdrova está chegando. Os nobres ficam incrédulos ao saberem que o terceiro mestre da casa Rosnova aceitou o pedido de casamento. Eles zombam do rapaz chamando-o de novato incompetente que nem ao menos sabe segurar uma espada de verdade. O conde Ulver afirma que não há com o que se preocupar, pois o jovem não deve durar muito tempo vivo. O velho senhor acredita que o noivo será despedaçado pela própria Valdrova e os outros lords concordam. As grandes portas se abrem revelando Ferda caminhando com uma postura firme e cheia de autoridade real. O rapaz avança pelo tapete vermelho sob os olhares curiosos e maldosos de todos os senhores da região. Ele lembra que questionou se precisava mesmo encontrar os lords agora e Ruri disse ser algo inevitável. Ferda sabe muito bem que a fama de sua noiva veio de feitos terríveis ligados ao surgimento do mal.
Ele recorda que a própria Valdrova foi quem derrotou e tirou a vida do lendário dragão negro Godwyn. Como ela está ocupada caçando monstros, Ferda precisa gerenciar os territórios e os lords em seu lugar. A divisão é clara, com ela cuidando das batalhas externas, enquanto ele assume todos os assuntos internos. O jovem percebe que está sendo testado com autoridade precoce e aceita o desafio de enfrentar os nobres. Ele se apresenta formalmente como o futuro consorte de Valdrova, antes de dar início à grande assembleia. O rapaz vai direto ao ponto e pergunta como os lords gostariam de ser tratados por ele dali em diante. A pergunta direta deixa todos desconfortáveis, pois percebem que o jovem não será alguém fácil de manipular. Um dos nobres afirma que eles servem sob a luz da arquiduquesa e que devem mostrar o devido respeito. No entanto, o homem sugere que existe um problema de hierarquia que precisa ser resolvido entre eles agora. Ele ressalta que todos os presentes juraram lealdade ao Império muito antes de Ferda sequer ter nascido. O Lorde questiona se não seria justo que o novo consorte mostrasse a cortesia apropriada aos veteranos. Ferda pergunta se aquela é a resposta final, enquanto decide se deve ser gentil ou olhar para ele de cima. Com um olhar sombrio e intimidador, o rapaz ordena que o homem responda apenas o que lhe foi perguntado. O Lorde começa a suar frio e admite que é correto o noivo da mestre tratá-los com total superioridade. Ferda avisa aos Lords que não pretende mudar nada na forma como eles administram seus territórios por enquanto. Um dos nobres fica furioso e bate na mesa ao ouvir que o rapaz sugeriu que eles poderiam saquear o próprio povo. O jovem mestre apenas diz que foi um erro de linguagem e que não tinha intenção de ofender ninguém naquela sala. O Lorde afirma que agora entende o motivo de Ferda ter sido abandonado pela própria família no passado. Ele continua os insultos dizendo que o noivo de primeiro círculo deve respeitar seus superiores como um mago de nível 4. Ferda murmura que o nível 4 é apenas razoável, deixando o clima ainda mais tenso entre os presentes. O nobre fica indignado com o comentário e pergunta o que o rapaz acabou de dizer com um olhar carregado de ódio. Ele afirma que magos de seu nível são tratados como figuras muito importantes em qualquer lugar do continente. O homem decide que vai ensinar bons modos ao jovem insolente enquanto prepara sua energia mágica para o ataque. Ferda levanta a mão e interrompe o Lorde, dizendo que possui uma proposta interessante para resolver o conflito. O protagonista sugere um duelo para testar se as habilidades de um mago de primeiro círculo são realmente tão baixas. A notícia do duelo se espalha e as pessoas acham o resultado óbvio, enquanto Rúrio observa tudo à distância. A serva permanece em silêncio absoluto, apenas acompanhando cada movimento dos dois adversários no pátio. Os dois se encaram no centro da arena, prontos para dar início àquela disputa de magia totalmente desigual. Ferdo demonstra total tranquilidade e pergunta qual será o feitiço que o nobre pretende usar contra ele. O Lorde se irrita e diz que é falta de educação pedir para revelar o trunfo principal antes da luta começar. Ele abre um sorriso maldoso, sugerindo que o rapaz ainda pode existir se estiver com medo de morrer ali. O homem anuncia que usará o feitiço de quarto círculo chamado Explosão Mágica para acabar com o duelo rápido. Todos ficam chocados, pois essa é uma magia puramente destrutiva e o jovem dificilmente conseguiria sobreviver ao golpe. Ferda informa calmamente que o único feitiço que ele conhece e pretende usar é o básico Disparo de Mana. O Lorde solta uma gargalhada de deboche, mas o rapaz afirma com convicção que não tem nenhuma intenção de perder. O jovem mestre faz um gesto confiante, dizendo que apesar de tudo, ele conhece muito mais do que aparenta. O adversário grita chamando de arrogante e começa a concentrar uma energia avassaladora entre as mãos. Um enorme círculo mágico surge no chão brilhando intensamente enquanto a mana transborda por todo o local. O homem jura que vai obliterar o rapaz, sem deixar rastros enquanto Ferda nota que ele também usa o poder do ódio. Várias esferas vermelhas são lançadas em alta velocidade, cortando o ar em direção ao alvo principal. O Lorde fica confuso ao perceber que algo estranho aconteceu com sua própria magia no meio da execução. Ferda declara friamente que o combate já terminou e que o resultado final já foi decidido por ele. Uma barreira de energia tenta proteger o nobre, mas o ataque do rapaz é muito mais preciso e certeiro. O homem não consegue entender como foi superado tão facilmente e solta um som de total incompreensão. O protagonista revela que o seu verdadeiro objetivo nunca foi atingir o corpo físico do seu oponente. Ele mirou exatamente no círculo mágico do adversário e o destruiu completamente segundos antes da conclusão. O Lorde cai de joelhos desesperado, sem acreditar que alguém de primeiro círculo possua tal nível de controle. Ele entra em pânico ao ver uma técnica capaz de aniquilar magias alheias, pois nem ele mesmo conseguiria tal feito. O homem encara sua própria mão tremendo no chão, sentindo o peso da derrota esmagadora que acabou de sofrer. Ele permanece prostrado diante de Ferda, totalmente sem forças e com orgulho completamente despedaçado. O nobre finalmente aceita a realidade e murmura para si mesmo que realmente acabou perdendo a disputa. Ferda caminha em direção ao homem derrotado e pergunta se ele finalmente admite a sua submissão total. O Lorde olha para cima com uma expressão de sofrimento enquanto tenta encontrar as palavras certas.
Ele confessa que seu maior desejo sempre foi se tornar alguém mais forte para proteger sua própria dignidade. O homem admite formalmente sua derrota e diz que fará qualquer coisa se isso o ajudar a evoluir como um mago. Os outros lords cochicham sem acreditar no que viram e Húrin ameaça arrancar os olhos de quem duvidar da cena. Ferda estende a mão para ajudar o adversário e elogia a força militar da região para tranquilizar os nobres. O homem se sente honrado pelo reconhecimento e afirma que é um grande prazer conhecer o novo consorte oficial. O rapaz pergunta o nome do Lorde e descobre que ele se chama Thessalos Walsher, um antigo exilado da capital. O protagonista repete o nome e diz que agora se lembra perfeitamente de quem é aquela figura diante dele. Ferda revela com um olhar sombrio que o homem foi seu grande benfeitor em uma época muito distante. Sem aviso prévio, o jovem mestre aponta o dedo para a testa do nobre, deixando-o confuso e paralisado. Ele executa seu feitiço de disparo de mana a queima-roupa com uma precisão mortal e sem nenhuma hesitação. O impacto é imediato e o sangue espirra violentamente enquanto o corpo do Lorde é arremessado para trás pelo golpe. Os nobres ficam em choque total enquanto assistem aquela cena sangrenta acontecer bem diante de seus olhos. Ferda permanece de pé sobre o corpo sem vida de Thessalos enquanto o sangue se espalha pelo chão da arena. O rapaz afirma com frieza que não podia deixá-lo vivo, pois o Lorde acabaria deixando sua futura noiva triste. Todos no local estão paralisados sem conseguir acreditar que o jovem consorte realmente executou o nobre. O silêncio é ensurdecedor, enquanto o nome de Ferda ecoa na mente de cada um daqueles senhores assustados. Os presentes observam horrorizados a confirmação de que um crime imperdoável acabou de ser cometido ali. O duelo terminou de forma brutal antes que qualquer pessoa tivesse tempo de intervir e salvar o Lorde. Ninguém tem coragem de dar um passo à frente para desafiar o rapaz que agora exibe um olhar mortal no rosto. Ferda cutuca o corpo com o pé e pergunta com sarcasmo por que todos estão agindo de forma tão travada. Ele avisa para não se preocuparem com o morto e revela que Thessalos apenas traria sofrimento para a duquesa. Um dos nobres questiona como ele pode saber de algo assim sendo que é a primeira vez que se encontram. Com um sorriso misterioso, o rapaz afirma que Valdrova só deseja que os seres humanos sejam felizes de verdade. Ele explica que a Dragoa luta pela humanidade e que Thessalos estava agindo contra os desejos dela no reino. O nobre fica confuso enquanto Ferda menciona que as provas do crime só apareceriam em um futuro distante. O protagonista é chamado de lunático, mas ignora os insultos, dizendo que não se importa com o resto deles. A carruagem deixa o local rapidamente enquanto atravessa a estrada de terra em direção ao próximo destino. Dentro do veículo, Ferda começa a sentir uma dor insuportável e segura a cabeça sob o olhar atento de Húrin. O jovem sofre com uma tontura terrível e percebe que seu corpo está completamente esgotado após o esforço. Ele reflete que gastou toda a sua mana acumulada apenas para conseguir realizar aquele único disparo fatal. Além do cansaço, o rapaz reclama do enjoo da carruagem e sente falta das tecnologias que ainda não existem. Húrin ironiza dizendo que ele foi brilhante ao matar o vassalo mais leal da mestre logo no primeiro encontro. Ferda fica surpreso com a informação e a serva confirma que Thessalos era visto como um lorde muito fiel. O rapaz começa a suar frio, imaginando que arrumou um problema enorme ao eliminar um homem considerado íntegro. Húrin explica que a região é um caos total e que Thessalos era apenas o menos corrupto entre todos os nobres. O jovem mestre tenta se acalmar e garante que o noivado vai continuar pois sua atitude foi totalmente justa. Ele mantém a postura firme enquanto planeja seus próximos passos para provar que estava certo o tempo todo. Ferda observa um saco pesado ao seu lado e tenta se lembrar de detalhes cruciais de sua vida passada agora. Enquanto o sol se põe no horizonte, ele tem certeza de que o Lorde estava cometendo crimes graves no castelo. O mordomo da casa Walsher recebe os convidados com cortesia sem imaginar o que aconteceu com seu senhor. O homem avisa que o mestre está fora, mas Ferda responde com naturalidade que o nobre está morto agora. Sem perder tempo, o rapaz entrega o saco para o funcionário, que fica totalmente confuso com o presente. Húrin ordena que o conteúdo seja pendurado nos portões do castelo para que todos possam ver claramente. O mordomo abre o saco e entra em desespero ao reconhecer os restos mortais de seu antigo e falecido mestre. Ferda ignora o caos e entra no quarto de Thessalos, comentando que parece que vieram roubar uma casa vazia. Ele começa a procurar pistas pelo chão enquanto lembra que Húrin o ajudou a preparar o corpo do falecido. A serva ameaça cancelar tudo, mas o rapaz encontra uma passagem secreta, escondida bem debaixo da cama. O jovem tateia o piso de madeira em busca do mecanismo que deve abrir o caminho para o porão sombrio. Húrin pede para ele se afastar, e decide resolver o problema da trava de uma forma muito mais direta. A garota fecha o punho com força e concentra sua energia para desferir um golpe poderoso contra o chão. O impacto destrói a madeira e o concreto, criando um buraco enorme que leva para as profundezas do castelo. Ela avisa que o caminho está aberto e Ferda segue para dentro daquela escuridão carregada de mistério.
Os dois descem as escadas de pedra e sentem o clima pesado e sufocante vindo do laboratório oculto. O cheiro de sangue é insuportável e os dois cobrem o nariz enquanto exploram o local cheio de horrores. Eles encontram um laboratório secreto repleto de corpos humanos e restos de monstros costurados entre si. O protagonista percebe que Thessalos era um seguidor do Rei Demônio e um necromante mestre das trevas. Eles observam um cadáver de soldado fundido com órgãos de monstros e percebem a crueldade do falecido Lorde. Huri fica furiosa ao ver tamanha atrocidade e afirma que aquele maldito psicopata estava implorando pela morte. A serva conclui que a morte dele foi mais do que justificada e admite que não se pode confiar nos humanos. Ela olha para Ferda com desconfiança e pergunta como ele sabia da existência daquele lugar tão escondido. O rapaz encontra os documentos que procurava e exibe um olhar intenso ao perceber que seu plano funcionou. Ferda encontra um documento chamado Obra-Prima Iluminada de Thessalos, que descreve um método de cultivo de mana infinita. Naquele laboratório, ele recorda como monstros produzem mana sem parar, enquanto Thessalos explica sua teoria macabra. O nobre falecido dizia que essa energia era impura e inútil, mas via um potencial escondido naquelas substâncias. O plano era replicar a capacidade de produção dos monstros para extrair mana pura de forma ilimitada no laboratório. Com essa fonte de poder eterno, Thessalos acreditava que finalmente conseguiria superar os limites de qualquer arquimago. O vilão pretendia usar um exército de mortos-vivos para esmagar todos os nobres que o exilaram para aquele território. Enquanto o homem sonhava com o topo do mundo, Ferda apenas observava com um olhar gélido cheio de segundas intenções. O rapaz percebe que aquele conhecimento proibido seria perfeito para alimentar seu antigo desejo de vingança absoluta. Ele volta ao presente segurando os papéis e percebe que o destino fez aquele segredo cair em suas mãos mais uma vez. O jovem sabe que poderia atingir o oitavo círculo muito mais rápido se decidisse usar aquele método sombrio agora. Huri comenta que ele é um humano típico por desejar algo tão poderoso mesmo, vindo de um pesquisador morto e cruel. Ferda concorda que essa é uma oportunidade de crescimento que qualquer pessoa normal aceitaria sem pensar duas vezes. A serva afirma que ninguém saberia se ele roubasse os papéis, mas o protagonista a surpreende com uma resposta negativa. Ele entrega o documento para a garota e ordena que ela destrua tudo que existe dentro daquele laboratório amaldiçoado. Huri fica em choque e pergunta se ele está falando sério, já que nenhum mago recusaria um conhecimento tão valioso assim. Ferda admite que o estudo poderia mudar todo o mundo mágico, mas questiona qual seria a utilidade real de algo tão terrível. Ele prefere erradicar o mal pela raiz do que se deixar seduzir por um poder que traria apenas tristeza para Valdrova. Com um olhar determinado, o rapaz pergunta se a serva pode queimar tudo aquilo para ele de uma vez por todas. Huri olha para o papel por um momento e responde que realizar aquele pedido não será nada difícil para alguém como ela. Chamas azuis e intensas começam a consumir o documento enquanto o segredo de Thessalos desaparece em meio ao calor. O laboratório inteiro começa a arder enquanto Ferda reflete que toda magia carrega as emoções de quem a conjura no mundo. Ele sabe que a essência de Thessalos estava contaminada pelo ódio ao Império e que isso acabou consumindo o próprio nobre. O falecido também possuía um círculo vermelho alimentado por uma raiva e um complexo de inferioridade idênticos aos dele. Ferda entende que se herdasse aquela magia seria devorado por emoções incontroláveis e por isso decide descartar tudo. Ele lembra com dor de como precisava se forçar a odiar para sobreviver no passado enquanto sente o calor do fogo azul. O jovem mestre sorri levemente ao observar que o laboratório está queimando muito bem diante de seus olhos tranquilos. Huri pensa que ele é um louco imprevisível e masoquista, sendo um humano muito desconfortável para ficar perto da mestra. A serva solta um suspiro e diz que eles precisam sair logo daquele lugar mofado, antes que a fumaça tome conta de tudo. Ferda concorda que seria rude cheirar sangue na cerimônia e comemora internamente a chegada do noivado com Valdrova.